a Arca da Aliança, o Santo Graal, caveiras de cristal. A realidade por vezes é mais esquisita que a ficção. E por muito esquisito que pareça, isto é certamente o caso quando falamos de nazis e arqueologia. E se vos dissesse que as aventuras de Indiana Jones e os seus encontros com nazis têm uma base de verdade? Neste vídeo irei tentar falar de tudo sobre este período mais escuro da arqueologia, das crenças ocultas das patentes mais altas do partido nazi e como os arqueólogos envolvidos na divulgação de propaganda nazi não sofreram consequências quase nenhumas. No entanto, antes de falarmos no Santo Graal, nas viagens ao Tibete, Finlândia e América do Sul, e naquela suposta mítica raça ariana, temos de discutir a arqueologia do século XX e algumas das personagens principais da nossa história. Primeiro que tudo, contextualizar esta Europa e o mundo no final do século XIX. Uma Europa que via agora uma corrente nacionalista a tomar lugar como ideologia dominante na política, no que seria uma tendência com o início na Revolução Francesa em 1789. Esta retórica nacionalista iria, eventualmente, infiltrar-se em todos os cantos da sociedade e, consequentemente, o modo de pensar na arqueologia e o seu discurso. Embora os movimentos nacionalistas no momento inicial não se interessassem por etnias, apresentando os membros de uma nação como os indivíduos ligados por laços culturais, linguísticos ou históricos, com a crescente necessidade de nações diferenciarem de umas às outras, a procura por raízes étnicas, ou como acabaram por ser conhecidas, raças, levou a que se relacionasse etnia com nação cada vez mais. O clima político, agora cada vez mais racista, veio a ser agravado pela publicação de diversos trabalhos em suporte de uma divisão de etnias, onde existiam claramente grupos superiores e inferiores. De longe, um dos autores mais influentes e o que podemos considerar como o pai destas ideologias racistas foi Joseph Arthur de Gobineau, com a sua obra A Desigualdade das Raças Humanas, publicada em 1855. Nesta sua obra, Gobineau argumenta que a raça ariana era o ramo superior da humanidade. Mas afinal, o que é esta raça ariana que provavelmente tanto ouviram falar? Tradicionalmente, ariano era simplesmente uma palavra utilizada para descrever um grupo cultural presente no atual Irão e Índia, que seriam as elites locais, os nobres, de certa forma. Este tópico tem bastante que lhe diga, mas o que interessa aqui é que, tradicionalmente, a palavra ariano não tinha uma conotação étnica ou racial. Isto é, alguns indivíduos racistas pegaram na palavra e começaram a especular sobre a sua origem. Rapidamente, a dita raça ariana tornou-se uma população de indo-europeus com origem na Índia e Irão, que terá migrado e passado pela Grécia, depois Roma e eventualmente a Alemanha e a Inglaterra. O termo ariano seria utilizado de forma liberal, de acordo com as necessidades de quem estivesse a escrever sobre eles. Para Gobineau, o ser humano podia ser dividido em três grupos: brancos, amarelos e pretos, onde dentro do grupo dos brancos, os arianos seriam a raça suprema. O livro seria maioritariamente uma tentativa de manter o status quo, ao afirmar que as elites contemporâneas de Gobineau, os referidos arianos, seriam ideais para liderar porque tiveram menos miscigenação com outras raças. Esta mistura de raças seria a principal causa da queda dos grandes impérios ao longo da história. Gobineau continua no seu livro cheio de declarações ridículas como a história provém apenas do contacto com a raça branca, ou então o branco é a raça dotada com mais inteligência. No entanto, pelo menos diz algumas coisas simpáticas sobre outros grupos, alegando que estes têm mais criatividade que o homem branco. Embora o livro de Gobineau não tenha sido bem recebido inicialmente, o novo clima político da Alemanha, que se encontrava a um caminho de unificação, e os interesses dos esclavagistas dos Estados Unidos em preservar a escravatura, fez com que a obra começasse a ganhar atração e admiradores por todo o mundo, bastantes destes em posições de influência. Rapidamente outros autores começaram a seguir os passos de Gobineau e começaram a escrever os seus livros, a espalhar estas teorias racistas. Um destes seguidores de Gobineau seria Austin Stuart Chamberlain, e pegou um bocado no manto de Gobineau e continuou com o seu legado. Este iria escrever as fundações do século XIX, em 1911, onde iria explorar mais as teorias de Gobineau e aprofundar mais sobre a raça ariana. É também neste livro que as teorias antissemitas começam a ganhar mais tração, chegando a culpar, não ironicamente, os judeus pela queda de Roma. A este ponto da história, nacionalidade e etnia já estavam intimamente ligados um ao outro na cabeça das pessoas, abandonando o paradigma que tínhamos visto anteriormente. Na Alemanha, estas ideias culminaram na ideia da Ehrenvolk, a raça suprema. Com o final da Primeira Guerra Mundial e a queda de muitos impérios do Antigo Mundo, as tensões étnicas chegaram a um novo alto, o que em muitos lugares resultou num ódio aberto, mesmo para com pessoas da mesma nacionalidade. Na Alemanha, com a agravante das condições do Tratado de Versalhes e o descontentamento com a República de Weimar, acabou por resultar no crescimento do famoso Partido Nazi. No final do século XIX e inícios do século XX, o interesse nos estudos étnicos levou a que a arqueologia começasse a seguir uma vertente conhecida como arqueologia histórico-cultural. Esta vertente procurava definir as diferentes sociedades e etnias de acordo com a sua cultura material, os objetos que estes produziam. Se um tipo de objeto se encontrasse em vários lugares,
Estes lugares provavelmente pertenciam ao mesmo grupo cultural, ou então teriam tido contacto entre eles. O termo cultura costumava referir-se de uma forma geral ao homem e todos os membros da nossa espécie. No entanto, ao longo do século XX, cultura começou a ser utilizada de forma cada vez mais restrita, geograficamente e cronologicamente. Este avanço no termo da cultura e nova forma de pensar na arqueologia teve um grande crescimento na Alemanha, onde a disciplina encontrou uma grande apreciação por parte dos arqueólogos nacionais. Das figuras que se destacaram, provavelmente nenhuma teve mais influência que Gustave Coursina. A arqueologia histórico-cultural seguida por Coursina tinha uma natureza mais nacionalista, quando comparada com outras vertentes presentes na Europa, pelo que nunca teve grande influência na disciplina fora dos países de língua alemã. Um patriota fanático, Coursina afirmava que a arqueologia era das ciências mais nacionalistas e o alemão pré-histórico das criaturas mais nobres para ser estudado, criticando os seus colegas pelo interesse na arqueologia clássica e do Próximo Oriente. Sendo assim, Coursina iniciaria os seus trabalhos com a vertente mais nacionalista em 1895, onde já afirmava que uma área delimitada, bem caracterizada pela sua cultura arqueológica, é um sinal inequívoco que aquela área pertencia a um povo ou a uma tribo. Para Coursina, continuidade cultural representava continuidade étnica. A primeira sistematização da sua visão, a ser exposta num dos seus grandes trabalhos, A Origem dos Alemães, em 1911, era uma mistura de novos conceitos e inovações, combinadas com o nacionalismo típico de Coursina. Mais tarde, em 1926, iria também publicar uma obra com 2 volumes, A Origem e a Expansão dos Alemães. Aqui, penso que é importante apontar o facto que Coursina muitas vezes falsificava os dados, propositadamente, de forma a que estes se inserissem na retórica defendida por ele, o que não seria um fenómeno raro na arqueologia por volta deste período. Para Coursina, o comportamento humano era também determinado pela etnia, como muitas outras características. Estas ideias eram retiradas diretamente das teorias desenvolvidas pelo antropólogo Gustav Klemm, que existiam povos culturalmente criativos, os Kulturvölker, e os outros povos culturalmente passivos, os Naturvölker. Estes recebiam as suas inovações de outras culturas. No entanto, para existir uma alteração significativa na cultura, esta tinha devido a uma imigração de povos, não apenas de uma difusão de cultura material e ideias. O que isto quer dizer é que não era suficiente um povo ter contacto com produtos e bens de outra população. Era necessário que 2 culturas tivessem interações diretas para que a mudança ocorresse. Isto resultou em que, quando encontrados artefactos semelhantes a objetos conhecidos no registro arqueológico alemão, fosse declarado que aquela região, em algum ponto da história, tinha sido povoada por antepassados dos atuais alemães, e que devido a isto, naturalmente, a Alemanha tinha direito sobre o território. Este pressuposto acabava por se juntar perfeitamente com os trabalhos de Coursina, que procuravam sempre enaltecer os feitos dos povos pré-históricos que habitavam o território da Alemanha, os supostos arianos. Desta forma, os dados inventados serviram para minimizar o passado dos vizinhos da Alemanha, como a Polónia ou a Chequia, e para justificar a atitude hostil para estes. Da mesma forma que outros ditos arqueólogos viam os povos indígenas da América, África, Ásia e Austrália. Coursina acabaria por morrer em 1931, a aproximar-se cada vez mais do Partido Nazi nos seus últimos anos de vida. Quando o Partido Nazi tomou poder, em 1933, a visão de Coursina da pré-história foi favorecida e inserida no currículo escolar da Alemanha. O mesmo se passou no espaço académico, com várias posições a serem preenchidas por investigadores que seguiam os métodos e a filosofia de Coursina, e a expulsão de professores e académicos que não aderiam à visão política ou racial do novo partido. A arqueologia, como muitos outros campos das ciências sociais, ficou assim refém do Partido Nazi e dos seus ideais, sendo forçada a trabalhar em prol da propaganda. No caso da arqueologia, tinha como objetivo suportar os mitos criados sobre a pré-história da Alemanha. Nos anos 30 do século XX, foram estabelecidas as 2 instituições arqueológicas da Alemanha nazi. Ambas eram responsáveis por organizar expedições arqueológicas e documentar os seus achados, focados maioritariamente na região do norte da Alemanha e Escandinávia. A que acabou por revelar-se menos influente era a Amt Rosenberg, que era composta por um grupo pequeno de arqueólogos profissionais, pelo menos de formação académica, e tinha também como objetivo a organização da política cultural da Alemanha e a vigilância eterna dos cidadãos. O seu líder seria Alfred Rosenberg, uma figura prominente dentro do Partido Nazi, tendo ocupado posições elevadas de poder, incluindo Ministro de Negócios Estrangeiros. Rosenberg seria também uma das pessoas que mais influenciou a ideologia nazi, tendo um papel importante na produção de teorias raciais, produção de conceitos como Lebensraum e na tentativa de implementar uma nova religião na Alemanha nazi. Todas as suas ideias seriam publicadas na obra O Mito do Século XX, onde este defende não só a superioridade dos povos nórdicos, como também que a origem do povo alemão atual tinha tido lugar no continente perdido da Atlântida. Os alemães seriam assim sobreviventes do desastre que teria ocorrido em Atlântida. A raça ariana era, de acordo com Rosenberg, conquistadores vindos da Atlântida que chegaram à Índia e se separaram da população local, chegando eventualmente à Alemanha. Os outros povos existentes no mundo eram resultado da mistura entre esses atlantes e os povos indígenas.
Embora o seu livro aborde diversos temas, Rosenberg incitava agora publicamente à violência contra judeus, comunistas, liberais e apelava à destruição e substituição da Igreja Católica na Alemanha por uma Igreja do Estado, onde se realizasse o culto do Hitler, do sangue ariano e batalha. Um dos maiores culpados pelas políticas raciais da Alemanha nazi, Rosenberg, acabou por ser executado após os julgamentos de Nuremberg, na manhã de 16 de outubro de 1946, acusado de crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. No entanto, a AMD Rosenberg não seria a instituição com maior influência na arqueologia nazi, e limitava-se a missões pequenas de roubo de artefactos dos territórios ocupados, o que é uma pequena gota no oceano comparado com as ambições da maior instituição arqueológica nazi. A ANNR Forschungs- und Lehrgemeinschaft, a Sociedade de Investigação e Ensino da Herança Ancestral, conhecida simplesmente como ANNR, foi fundada em 1935, como um departamento ligado à SS, uma espécie de polícia racial e política. A ANNR tinha como lema: um povo vive contente no presente e futuro, desde que tenha consciência do seu passado e grandeza dos seus antepassados. Esta instituição tinha a função de realizar pesquisa histórica, arqueológica e antropológica sobre as origens da raça ariana e assim divulgar os achados para a população alemã. Estas duas instituições realizaram atividades semelhantes durante um certo período de tempo, mas a popularidade interna dos líderes da ANNR resultou com que Rosenberg perdesse a responsabilidade por tópicos históricos, deixando as atividades arqueológicas simplesmente para a ANNR. Mas para compreender melhor esta instituição, é preciso primeiro conhecer um dos seus fundadores e principal responsável pelas ações realizadas, Heinrich Himmler. Himmler foi um dos principais líderes do partido nazi, sendo atraído para o partido desde cedo, tornando-se líder da SS em 1929 e líder da Gestapo em 1934. Mais importante, tinha a seu cargo os campos de concentração nazis, pelo que teve mão em grande parte dos crimes cometidos nestes lugares. Himmler tinha uma opção pela ideia de um etno-estado alemão e liderou a ANNR sempre em função desta sua ideia, lançando expedições em procura das origens da cultura alemã e provas da sua superioridade. Estas crenças na superioridade ariana incluíam o oculto para Himmler, que tinha uma obsessão pela simbologia nórdica desde muito cedo. Isto refletia-se também na SS, onde acabou por decorar uma das sedes do grupo, o castelo de Wewelsburg, com esta simbologia nórdica. A crença no oculto também incluía os poderes dos deuses descritos nas sagas, que para Himmler eram, seguramente, armas de uma civilização avançada antiga. A ANNR acabava por ser bastante atrativa, porque estar inserido nela como investigador significava não só um financiamento, uma posição garantida na universidade, mas também a atenção das posições elevadas da SS. Como último ponto atrativo, também permitia fugir ao serviço militar, um fator determinante na escolha de carreira. Era composta por 51 institutos de pesquisa que realizaram mais de 100 projetos de investigação. Os maiores institutos eram aqueles ligados com a investigação arqueológica, podiam chegar a ter equipas com centenas de pessoas. Dentro destes departamentos, sob a alçada da ANNR, o primeiro a ser criado tinha como objetivo o estudo das runas nórdicas. E é aqui que precisamos de introduzir um outro indivíduo, também bastante influente, Hermann Wirth, cofundador da ANNR, juntamente com Himmler, já era na altura um dos pré-historiadores mais controversos e famosos da Alemanha. O interessado em tradições e folclore das culturas nórdicas, Wirth desprezava o que ele via que era a influência corrosiva da vida urbanista cosmopolita, que via como responsável pela destruição e perda de certas tradições regionais. Após a Primeira Guerra Mundial, Wirth acreditava firmemente que a sociedade ocidental estava na berma do colapso e estava convencido que a única esperança para o futuro seria voltar às raízes primitivas das culturas nórdicas, presentes ainda nas tradições rurais. Estes rituais tradicionais eram uma espécie de portais para o espírito da raça nórdica. Em 1928, publica a obra Der Aufgang der Menschheit, a Ascensão da Humanidade, com uma grande parte do livro dedicada à análise de runas nórdicas, onde Wirth escreveu as suas crenças mais controversas e, mesmo para investigadores na altura, ridículas. De acordo com ele, as runas representavam um sistema de escrita que tinha precedido a todos os outros sistemas antigos conhecidos, como os hieroglifos egípcios ou o alfabeto fenício. O consenso atual é que as runas mais antigas têm origem por volta do 1º século d.C., e mesmo na altura era esta a cronologia aceita por uma larga maioria dos investigadores, o que levou a que as afirmações de Wirth fossem recebidas com indignação. No entanto, para este e outros nacionalistas, não faria sentido, caso a raça nórdica fosse superior a todas as outras, que a escrita tivesse originado em outro lugar que não no norte da Europa, o lugar da primeira civilização que terá passado este conhecimento para o resto do mundo. Quando questionado sobre os factos por trás das suas afirmações controversas, este virava-se para teorias ainda mais ridículas, onde defendia que a sua imaginada raça nórdica tinha evoluído uma região agora ártica e que tinham fundado uma civilização que já não existia devido à atividade sísmica. Para Wirth, uma das cidades fundadas por esta civilização nórdica seria nada mais nada menos que a Atlântida de Platão. Naturalmente, os atuais povos da Europa do Norte seriam descendentes dos sobreviventes do suposto cataclismo que tinha afetado a Atlântida.
uma crença partilhada por muitos membros da ANNR. Acabou por se juntar ao partido nazi em 1925, porque via neste uma forma fácil de ganhar financiamento para as pesquisas, provavelmente uma das poucas fontes de financiamento, visto que as suas teorias eram descartadas pela comunidade académica fora da Alemanha. Eram vários os críticos de Wirth, que apontavam a falta de factos e a desonestidade na apresentação dos poucos que tinha, com também a sua agenda política explícita que este defendia. Niels Harberg, arqueólogo sueco, viria a dizer sobre ele: o mago, o Hitler dos cientistas alemães, captura o seu público. Wirth foi o primeiro diretor da ANNR e seria responsável pela primeira grande expedição para fora da Alemanha. Tinha como alvo a região de Bohuslän, no sudoeste da Suécia. Em 1936, Bohuslän era um pouco mais que uma região ocupada por pequenas vilas e quintas, isoladas do resto da Suécia, com pouco interesse para o mundo exterior. Mesmo assim, esta região possuía uma coisa em abundância: um conjunto enorme de esculturas e inscrições em pedra. A região contava com mais de 5.000 gravuras em pedra, datadas à Idade do Bronze, a representarem os mais diferentes temas, como navios, guerreiros, agricultura, bois, cobras, patos, peixes, batalhas e rituais. Wirth acabou por ficar fascinado por estas inscrições enquanto as estudava no seu escritório, e julgava estar perante um texto sagrado nórdico e exemplos da forma de escrita mais antiga do mundo. Ao propor a ideia de uma expedição oficial, Himmler ficou entusiasmado com os potenciais benefícios pessoais, pois, para desapontamento deste, Hitler não se interessava muito pela ANNR e queixava-se do esforço da instituição, dizendo, e cito: "Porque é que chamamos a atenção do mundo inteiro para o facto no tempo passado? Já é mau o suficiente que os romanos estivessem a construir edifícios monumentais, enquanto os nossos antepassados viviam em cabanas de lama. Agora Himmler começou a escavar essas aldeias de cabanas e fica entusiasmado por qualquer caco de cerâmica e machado de pedra que encontre." A possibilidade de apresentar o sistema de escrita mais antigo do mundo a Hitler, e possivelmente mudar a opinião de seu chefe, fez com que a expedição fosse aprovada por Himmler. A expedição partiria a 4 de agosto de 1936. Contava com uma equipa de 6 indivíduos, entre os quais um videógrafo, um fotógrafo e um escultor. Custaria um total de 12.590 marcos, aproximadamente 60.500 euros atuais. A equipa acabaria por fazer moldes de mais de 50 gravuras só na primeira semana de trabalhos, numa expedição que durou de cerca de 2 meses. As gravuras eram transcritas e os moldes eram feitos para enviar para a Alemanha. Tudo isto gravado e documentado para a realização de filmes culturais. Enquanto isto estava a acontecer, seria lançada uma segunda expedição, desta vez para a região de Carélia, localizada na fronteira da Rússia com a Finlândia, com o objetivo de estudar a suposta magia pagã que se podia encontrar na região. Esta expedição ficaria sob a responsabilidade de um jovem investigador finlandês, Iro von Gronhagen. Tinha sido mandado por Himmler investigar os cânticos tradicionais de Carélia. O fascínio pela região veio após Himmler ter lido um artigo escrito por Gronhagen sobre a obra Kalevala, um livro publicado em 1835, que afirmava que os cânticos tradicionais eram fragmentos de um épico nórdico que tinha sido perdido há milhares de anos. Esta obra era assim o resultado da recolha e união desses cânticos em forma de uma narrativa. Sendo assim, Himmler mandou o jovem investigador gravar os cânticos tradicionais, que o iriam levar por diversas aldeias isoladas da Finlândia, onde os habitantes muitas vezes não sabiam da existência de muitos elementos do mundo moderno, como automóveis ou comboios. Numa das visitas a estas aldeias, a equipa acabou por ouvir rumores sobre uma bruxa que conhecia os rituais antigos pagãos, que os levou à região de Salmi. O encontro com esta bruxa foi descrito por Gronhagen no seu diário, que disse que ao encontrar a mulher de 92 anos, conhecida por Miron Aku, esta disse-lhe que os tinha visto nos seus sonhos, e queriam tirar os segredos dela. Desde esse sonho que ela tinha estado doente, e sentia que ia morrer em breve. A mulher acabou por falar com a equipa, dizendo: "Vocês vieram ter comigo nos meus sonhos, a querer levar os meus segredos. Desde aí que estou doente e irei morrer em breve. O que é que querem de mim?" Acabou por aceitar, embora com reservas, que a equipa filmasse um dos seus rituais. Quando reproduziram a gravação para Miron Aku ver, esta disse que, por ter mostrado os seus rituais somente para satisfazer a curiosidade de estrangeiros, que tinha perdido os seus poderes e nunca mais poderia fazer magia. No total, a equipa de Gronhagen acabou por gravar mais de 100 cânticos, danças e rituais tradicionais. A crença na Atlântida, que muitas das patentes mais altas tinha, levaria o fogo da ANNR para a América do Sul e às Ilhas Canárias, onde se pensava que existiriam algumas provas que os sobreviventes do cataclismo teriam fugido para as duas massas de terra. Um dos primeiros países a ser visitado seria a Bolívia, onde o escritor Edmund Kiss tinha estado em 1928 e comparado as estruturas das ruínas do sítio arqueológico de Tiwanaku com monumentos presentes. Chegou à conclusão que tinham de ter um construtor que partilhava características com os arianos da Atlântida. Kiss viria a dizer isto sobre as ruínas: "As obras de arte e estilo arquitetónico das cidades pré-históricas não são certamente de origem indiana. Provavelmente são criações dos homens nórdicos
que chegaram aos Andes como representantes de uma civilização especial. Quando questionado sobre a cronologia do local, Kiss, com base numa das estruturas conhecidas como Portão do Sol, disse que não podia dar uma estimativa, mas devia ter pelo menos 1 milhão de anos. Só para terem uma noção, há 1 milhão de anos o homem moderno ainda nem sequer existia. Os humanos que andavam por cá seriam assim. Himmler acabaria por aprovar uma expedição à Bolívia, para que Kiss pudesse estudar em maior pormenor as estruturas encontradas. No entanto, quando Kiss tinha tudo preparado, o início da Segunda Guerra Mundial fez com que a expedição fosse cancelada. Se a expedição tivesse sido realizada, seria a maior expedição alguma vez realizada pela ANNR, com um custo de aproximadamente 488 mil euros atuais, só para pagar o salário da equipa. Esta expedição seria uma de muitas canceladas pelo início da Segunda Guerra Mundial, com planos para a ANNR vir ao Irão estudar a inscrição de Beistum, para as Ilhas Canárias onde Virre tinha ouvido falar de nativos e múmias de cabelo loiro, claros descendentes dos habitantes da Atlântida, e naturalmente até à Islândia, onde se pensava poder encontrar as populações nórdicas mais puras que mantinham os antigos rituais pagãos. Parados por falta de trabalho, os arqueólogos da ANNR viravam-se para outros trabalhos. Um destes foi a escavação em locais ocupados, como a Polónia e a França, onde as descobertas eram utilizadas como argumentos para a invasão de ditos países, que era uma forma de corrigir erros do passado e reclamar terras que pertenciam aos alemães primitivos. A outra atividade que decidiram dedicar o tempo deles seria ainda mais moralmente questionável: o roubo de artefactos estrangeiros. Só na Polónia, roubaram o Museu de Arqueologia de Varsóvia e o altar Wojciech, da Igreja de Santa Maria em Cracóvia, entre muitas outras instituições, igrejas e cidadãos privados. Na Ucrânia e Rússia, levaram diversos artefactos do Museu de Kerch e Maikop, enviados todos para Berlim. Na Grécia, limparam quase todas as instituições museológicas, incluído o Museu de Knossos, onde Julius Ringel, um general alemão, levou mais de 8.500 estátuas, cujo valor atual ronda os 1.000 milhões de euros, como também procedeu a escavações ilegais por toda a ilha de Creta. Para além da pilhagem efetuada, tratavam o património arqueológico de respeito. A Porta das Leões Abicenas foi usada para tiro ao alvo. Parthenon foi utilizado para estabelecer artilharia antiaérea, com os soldados a usarem esculturas antigas, mais uma vez para tiro ao alvo. Os estragos seriam muito maiores se não fossem o esforço de arqueólogos gregos que esconderam muitos artefactos, incluindo o Museu de Arqueologia de Atena, onde através da escavação de trincheiras conseguiram esconder a coleção inteira do museu. Quando os nazistas depararam com o museu completamente vazio, tentaram intimidar os trabalhadores, para que estes dissessem a localização dos artefactos. Um esforço em vão, com muitos arqueólogos a arriscarem a sua vida em favor do património. Arqueólogos que infelizmente a história acabou por não se lembrar do nome de muitos deles. Pessoas como Nicolaus Platon procuraram ativamente impedir as escavações e pilhagens ilegais, discutindo muitas vezes com oficiais de alta patente, que podia ter resultado na morte deles. A ANNR voltaria ainda à América do Sul, mais especificamente Brasil, em 1943, numa missão secreta que procurava roubar uma caveira de cristal, recuperada nas ruínas da cidade de Lubatun, em 1927, pelo arqueólogo inglês Albert Mitchell Edges. A caveira era de grande interesse para Carl Maria Willigut, um oficial de alta patente dentro da SS e crente no oculto da Ariosofia, a superioridade e poderes sobrenaturais da raça ariana. Naturalmente, Willigut pensava que, obtendo a caveira de cristal, esta daria poderes à Alemanha que iriam permitir ganhar a guerra. Willigut seria um dos oficiais mais próximos de Himmler, também um estudante de runas e autoproclamado místico. Dizia que conseguia ver a história do povo nórdico até 200 mil anos no passado. As suas ideias sobre religião seriam ainda mais radicais que as de Himmler, estando convencido que o cristianismo tinha uma origem alemã e que Jesus Cristo era Deus teutónico Baldur. Devido a estas suas crenças, Willigut acabou por se tornar um dos homens mais influentes dentro da SS e o conselheiro mais próximo de Himmler. Teve um papel no design dos anéis da SS, o castelo de Wewelsburg e a adoção de outros rituais e simbolismo na SS. As crenças de Willigut são provavelmente mais estranhas que qualquer outro nazi, julgando-se descendente de uma linhagem real germânica que remontava à pré-história. De acordo com ele, a história teria começado por volta de 78 mil anos antes de Cristo, quando os antepassados deste livraram a terra dos gigantes, anões e outras criaturas que habitavam a terra. Para a surpresa de ninguém, Willigut, entre 1924 e 1927, encontrava-se no asilo de Salzburgo, diagnosticado com esquizofrenia. A obsessão deste com o querer desmascarar a Igreja Católica e a de Himmler por poderes mitológicos e implantar uma nova religião ariana fizeram com que um jovem investigador, Otto Rahn, fosse enviado para estudar a lenda do Santo Graal e a sua conexão com a raça ariana. Otto Rahn, na sua pesquisa, acabaria por ir à França, Alemanha e Islândia. Esta pesquisa resultou numa obra em que Rahn descreve como a Igreja Católica destruiu uma religião nórdica antiga, que tinha começado com a perseguição dos cátaros. Os cátaros eram uma seita cristã entre o século XII e XIV, que se opunha à Igreja devido ao que diziam ser a corrupção dos ensinamentos de Cristo. Os últimos dos cátaros ter-se-ão refugiado na fortaleza de Monte Segur,
onde estaria também o Santo Graal, que depois terá sido levado para uma localização desconhecida. Infelizmente para Han, as provas encontradas e expostas por ele, que davam uma legitimidade e suportavam a ideologia ariana, não eram suficientes para satisfazer Himmler. Devido a isto, Otto foi mandado para Dachau, em 1937, para servir como guarda, uma espécie de castigo pelo trabalho mal feito. Em 1939, zangado com o tratamento que a SS lhe tinha dado, Otto decide resignar-se do seu cargo dentro da SS. A sua demissão e possivelmente a sua orientação sexual fez com que este fosse perseguido pela Gestapo, a polícia secreta alemã. Otto Hahn seria encontrado morto em 1939, numa morte que foi declarada como suicídio. Naturalmente, uma instituição tão larga como a ANNERV terá realizado muito mais expedições do que poderei referir neste vídeo e aconselho a todos os interessados a pesquisarem mais sobre estas e os seus objetivos. No entanto, existe uma expedição que se destaca, provavelmente a maior alguma vez feita pelos nazis, que costuma ser apontada como a principal expedição da ANNERV, embora oficialmente não tenha qualquer ligação a esta: a viagem ao Tibete de 1938-1939. A expedição ao Tibete foi planeada devido a uma outra obsessão de Himmler, que acreditava, devido em grande parte às obras de Hans Gunther, que teorizavam que a raça ariana tinha invadido a Ásia há volta de 4000 anos e que se tinham tornado a classe aristocrática. Esta suposta elite nórdica que se tinha estabelecido na Ásia tinha inclusive dado origem a um príncipe, que se tornaria na figura do Buda. Infelizmente, como esta população nórdica não estava habituada ao clima do território recém-conquistado, tinha também uma mortalidade alta, que os tinha obrigado a misturar-se com os nativos para sobreviverem. No entanto, supostamente, ainda era possível encontrar estes aspectos fisiológicos da raça nórdica nas populações atuais. Himmler ficaria interessado em conseguir provar a superioridade da raça ariana e uma possível origem destes. Só precisava era de encontrar o homem indicado para liderar a expedição. Tal cientista seria nada mais nada menos que o zoólogo Ernst Schaefer. Schaefer tinha apenas 25 anos em 1935. No entanto, já era um investigador de renome, a contrato da Academia de Filadélfia, tendo realizado já na altura 2 expedições que o terão levado não só ao Tibete, mas também Nepal, China e Sibéria. Sendo assim, as purezas de Schaefer não terão passado despercebidas, e rapidamente começou a receber telegramas por parte do próprio Himmler, a pedir que este fosse trabalhar para a Alemanha e a discutir os planos para uma futura expedição ao Tibete. Himmler pressionou o jovem Schaefer para que este levasse investigadores associados com a ANNERV. No entanto, Schaefer não queria associar-se às teorias ridículas que muitos deles subscreveram. Queria manter a expedição com foco científico, pelo que recusou levar os homens indicados por Himmler. Mas negar um pedido de Himmler seria pouco prudente, pelo que Schaefer argumentou que seria necessário homens jovens que aguentassem as condições hostis do Tibete. Ainda tentou desassociar-se da ANNERV por completo ao apresentar um plano da expedição que custaria um total de 60.000 marcos, um financiamento praticamente impossível de conseguir. Com um orçamento tão elevado, Himmler não conseguiu arranjar fundos somente da ANNERV, pelo que ficou registado oficialmente como uma expedição privada. Mesmo assim, Himmler financiou pessoalmente parte da expedição. No entanto, uma maioria do financiamento viria das ligações de Schaefer com empresários alemães e amigos que tinha feito durante o seu tempo nos Estados Unidos. Quanto à equipa, Schaefer levaria somente investigadores jovens em ascensão dentro do mundo académico. Karl Wienert, de 24 anos, seria o geólogo da equipa, contava com um doutoramento em geofísica e tinha uma paixão por trabalho de campo. Os homens responsáveis pela logística e organização da viagem seriam Edmund Gere e Ernst Krauss. Também seria o videógrafo e entomologista. Embora estes fossem homens mais velhos, já nos seus 30 e muitos anos, eram experientes no que tocava à organização de expedições. Faltava ainda uma das posições mais importantes, o antropólogo. Bruno Beger acabaria por preencher o lugar. De acordo com este, o seu objetivo seria estudar as relações raciais através das medições de crânio, fotografias e moldes faciais. Estes dados seriam depois utilizados para compreender melhor a origem e desenvolvimento da raça ariana na região. A 21 de abril de 1938, a equipa partiu de Génova para Ceylon, mais conhecido como Sri Lanka, de onde planeavam depois ir para Calcutá, na Índia Britânica, o local onde iriam começar oficialmente a sua expedição ao Tibete. No entanto, conseguir entrar no Tibete não seria fácil, um país que tinha a tradição de não deixar entrar estrangeiros. Para agravar isto, o governo nepalês encontrava-se ainda mais suspeito com o grupo, que tinha o intuito de estudar a vida animal e a população tibetana. Já não era a primeira vez que estrangeiros tinham entrado no país sob esse pretexto e causado a morte de muita da vida selvagem. Com alguma diplomacia e muitas prendas para algumas das famílias reais, o grupo conseguiu permissão para entrar no país, ficar hospedado na capital, Lhasa, e estudar a vida no Tibete, desde que não matassem nenhum dos seus vivos. A equipa ficou na capital durante um período prolongado, com permissão para filmar a cidade mítica, os seus mosteiros, habitantes e aprenderem sobre a história do Tibete.
A equipa conseguiria inclusive permissão para visitar o que era julgado ser o local onde a civilização tibetana tinha originado, o Vale de Yurlang Tsangpo. De acordo com a tradição popular, terá sido neste vale que os primeiros reis, que seriam seres divinos, desceram do céu. Para Schaeffer, esta história seria naturalmente sobre a raça nórdica que terá conquistado muito território da Ásia. Durante a viagem, Beger recolheu medições de várias partes do crânio, cores de cabelo, olhos e pele de diferentes indígenas que iam conhecendo pelo caminho. Todos os detalhes eram anotados, como as dimensões da testa, largura das narinas, lábios, bochechas, posição de orelhas, nariz e bocas. Acabaria também por recolher o máximo de moldes que conseguiria. No final da viagem, Beger tinha fotografado mais 2.000 indivíduos, tirado medições a 376 e feito o molde 17, incluído Sarong, um dos amigos chegados do Dalai Lama e comandante do exército tibetano, e Mondo, um nobre tibetano que tinha sido educado em Inglaterra. Para além dos dados que Beger recolheu, Schaeffer tirou ainda diversas notas sobre a cultura tibetana e a vida animal presente no país, com o resto da equipa a conseguir tirar dados geológicos e documentar extensamente, em filme, o país que esteve fechado até à época a uma grande parte dos europeus. Em agosto de 1939, com a notícia das extensões para a guerra na Europa, a equipa decidiu voltar à Alemanha com os seus dados. Chegaram a Munique a 4 de agosto e trouxeram com eles 3 prendas pessoais do regente tibetano, Rettig Rinpoche, para Hitler. Um mastim tibetano, uma moeda de ouro e um robe de um lama. As notícias da expedição foram recebidas euforicamente pelo público alemão, a fazerem capas de todos os principais jornais da Alemanha. Há muito mais para dizer sobre esta expedição, não só sobre as atividades realizadas, mas também possíveis missões secretas, com o plano de incitar uma revolta no Raj britânico. A viagem acaba por ter muito mistério e especulação em volta dela, tanto que não consigo dizer tudo neste vídeo, e outra vez encorajo qualquer um de vocês a pesquisar por conta própria. No retorno à Alemanha, a equipa teve os diferentes destinos. Karl Reinhardt, o geólogo, trabalhou para a SS, onde ficou encarregado de procurar depósitos de ouro. Depois da guerra, trabalhou em diversos países, até ter assentado com uma posição de investigação na Universidade de Munique. Ernst Krauss, o entomologista e videógrafo, voltou à vida civil, e não se sabe muito o que lhe aconteceu. O mesmo aconteceu com Edmund Giro, nomes que ficaram esquecidos pela história. Quanto a Schaeffer e Beger, continuaram a sua pesquisa na SS. Schaeffer foi promovido a major dentro da SS e em 1942 ficou encarregue de gerir o Departamento de Expedições da Ásia Central. Depois da guerra, Schaeffer ficaria internado durante 3 anos, como parte do processo de desanificação da Alemanha, até ter obtido um Persislein, um certificado que o nazi podia ser libertado devido ao seu caráter, através do testemunho de vítimas e antigos inimigos. Schaeffer fez pouco da sua envolvência com a SS, afirmando que procurava somente financiamento para as suas investigações e que não era dado a políticas. No final de tudo, acabou por receber apenas uma pequena multa. Continuou a trabalhar como zoólogo e professor em vários países, como a Venezuela, o Congo e a Bélgica, até ter voltado à Alemanha, onde trabalhou como curador do Departamento de História Natural no Museu do Estado da Saxónia. Morreu em 1992, com 92 anos. Bruno Beger, o antropólogo, teve um destino mais sombrio. No seu retorno à Alemanha, propôs ao diretor da ANNR da altura, Wolfram Sievers, realizar uma coleção de crânios judeus, como parte da sua pesquisa antropológica. Com a permissão de Himmler, Beger terá escolhido um total de 150 indivíduos de várias etnias, que seriam mandados para os campos de concentração de Natzweiler Struhof, onde seriam mortos e os seus corpos estudados, juntamente com os moldes feitos dos seus corpos e caras. Beger terá selecionado alguns para os seus estudos pessoais. Numa carta para Himmler, em 1943, o antropólogo dá a sua permissão para a liquidação dos judeus na Europa e, se possível, no mundo. No final da guerra, nenhum dos tribunais internacionais conseguiu reunir provas suficientes para que Beger fosse preso. Uma investigação posterior, em 1960, fez com que fosse preso durante 4 meses. No julgamento, que terá decorrido 10 anos depois, Beger afirmou que não sabia o destino dos indivíduos que ele tinha escolhido. Mesmo assim, foi considerado culpado como cúmplice no homicídio de 86 judeus, pelo qual apanhou um total de 3 anos, o mínimo possível. Beger viveu até aos 98 anos, pacificamente, sempre a tentar não chamar a atenção para o seu passado, inclusive evitando o uso do apelido. Em 2002, deu uma entrevista a Christopher Hale, uma ocasião rara. Na sua casa, Beger tinha imensas fotografias da expedição ao Tibete, juntamente com alguns dos moldes que realizou. Christopher Hale apontou que parecia que a viagem ao Tibete teria sido o auge da vida de Beger, um período que procurava reviver através de fotografias e dos seus diários pessoais. Numa conversa entre os dois, também era claro que ele não tinha problemas em falar e ainda acreditava nas teorias raciais do início do século XX e que via os judeus como uma raça inferior. Quando questionado mais uma vez sobre os indivíduos que ele tinha escolhido, afirmou, tal como no julgamento, que não tinha conhecimento do destino daquelas pessoas.
embora, de acordo com Christopher Hale, não tivesse apresentado qualquer sinal de remorsos ou empatia. Infelizmente, o destino de Beggar foi aquele de muitos oficiais da ANR e da SS, que acabaram por conseguir fugir aos tribunais internacionais. Alguns falsificaram documentos para serem melhores vistos, outros subornaram membros dos tribunais e testemunhas com pouco mais que simples comida. Com o início da Guerra Fria, o mundo ocidental virou as suas atenções para outros lugares, deixando com que muitos nazis conseguissem fugir aos processos jurídicos. Hermann Wirth, um dos criadores da ANR, defensor de uma civilização avançada no Ártico, recuperou uma grande parte da investigação feita sobre as gravuras na Escandinávia. Quando foi descoberto por oficiais americanos, devido à destruição de documentos, conseguiu reinventar o seu passado. Um dos maiores responsáveis pela divulgação de propaganda racial acabou por não ser julgado e considerado até um inimigo político da Alemanha nazi, tendo sido libertado em 1947. Morreu com 96 anos, tendo continuado o resto da sua vida a dar palestras sobre teorias raciais. Erro von Groenhagen, o jovem finlandês que investigou as canções tradicionais pagãs na região de Carélia, foi libertado em 1947. No entanto, ninguém no mundo académico finlandês quis trabalhar com ele após saber as ligações com a ANR. No final, comprou um hotel em Lapland e tornou-se secretário-geral da Ordem de São Constantino. Morreu pacificamente em 2003, aos 92 anos. Edmund Kiss nunca foi na sua querida expedição à Bolívia. No entanto, continuou a escrever sobre as suas teorias raciais e a suposta civilização da Atlântida. No seu julgamento em 1948, Kiss apresentou-se como um homem mudado, afirmando que já não acreditava naquelas teorias. Mesmo sendo um dos homens mais chegados a Himmler, parte do seu staff pessoal, foi-lhe dada apenas uma multa de 501 marcos, aproximadamente 150 euros atuais. Morreu em 1960, com 74 anos. Muitos dos arqueólogos responsáveis pelo roubo de artefactos e do património de países ocupados pela Alemanha nazi foram quase todos libertados pelos tribunais, e continuaram com os seus postos nas universidades, sem qualquer tipo de punição. Uma grande parte destes alegava que não acreditavam nas políticas do partido nazi e nas teorias mais loucas da ANR, alegando que estavam apenas a procurar um avanço na vida académica. No entanto, isto são palavras de homens desesperados. Ninguém obrigou estes investigadores a juntarem-se à ANR e à SS. Tinham outras escolhas, que muitos outros seguiram. Muitos escolheram ficar em universidades mais modestas, a receber menos de bolsas de investigação e promoções. Podiam ter feito o que muitos escritores e artistas fizeram, ao moverem-se para partes mais remotas da Alemanha e a saírem da vida pública, recusando trabalhar para o Estado nazi. Poucos dos oficiais superiores da ANR escolheram esta vida, preferindo usar as suas disciplinas para apoiar uma ideologia, justificando a morte de pessoas pela sua etnia, sexualidade, condições físicas, entre muitos dos outros argumentos para se iludirem que estavam a realizar uma boa ação no nome da raça mestre. As aventuras de Indiana Jones estão muito para trás, e acabei por contar uma história que fala sobre crenças ocultas, expedições em busca de lendas e mitos, e o uso de narrativas históricas em prol da promoção da ideia de uma raça mestre ariana, que tinha como dever conquistar os povos inferiores. Em 1951, a convite da Organização Educacional Científica e Cultural das Nações Unidas, 12 dos investigadores mais renomeados do mundo na área da antropologia e genética juntaram-se em Paris. O objetivo era rever a literatura científica e dar uma declaração oficial no tópico de raças. A decisão foi tudo menos unânime. Nenhum conseguia definir objetivamente o que é raça, argumentando que uma grande parte das populações não podia ser inserida em classificações raciais. Conseguiam definir claramente o que não eram raças. Muçulmanos e judeus são tanto raças como católicos ou protestantes. 80 anos após a queda da Alemanha nazi, podemos ver este interesse na pré-história como apenas uma nota de rodapé da sua governação. O nacionalismo, racismo e antissemitismo são ideias muito mais velhas que o regime nazi e que vão continuar a existir durante muito mais tempo. Espero que tenha ensinado como ideias simples podem apelar até mesmo a intelectuais dentro das universidades e que, como sociedade, devemos estar atentos aos discursos que espalham estas ideias, mantendo, ao mesmo tempo, o direito à liberdade de expressão. Combater as teorias e aqueles que promovem ideologias de ódio deve ser o foco da sociedade, através da distribuição de informação acessível e de fácil compreensão. As ideias e teorias com que uma parte da elite nazi ficou obcecada não demoraram muito tempo para reemergir na cultura ocidental. No início dos anos 60, dois escritores franceses, Louis Pauwels e Jacques Bergier, recontaram muitas das teorias ocultas de civilizações perdidas num livro The Morning of the Magicians, onde argumentaram que os nazis tinham em sua posse poderes ocultos e tecnologias extraterrestres. Nos anos 90, estas teorias receberam uma nova popularidade nunca vista, com o surgimento de livros de história alternativa, onde obras como Fingerprints of the Gods fizeram reviver o interesse em civilizações perdidas. Nestas, ninguém especifica a raça ariana, mas a ideia é a mesma, um povo superior, quase como deuses, que viveram durante a última época glaciar,
A destruição deles, por algum cataclismo, resultou na dispersão de sobreviventes e da sua cultura, que resultou nas grandes civilizações conhecidas da história. Ainda mais recentemente, estas teorias culminaram na série Ancient Apocalypse, de Graham Hancock, o escritor de Fingerprints of the Gods, que veio a ressurgir este debate de pseudo-arqueologia e teorias de conspiração. Não estou a chamar racista a quem propaga estas teorias, e não acho que sejam uma ameaça equivalente à de Himmler e da ANR. No entanto, acredito que deviam ter precaução e investigar a origem destas teorias e o passado sombrio por trás delas. Deviam ter em conta o alcance que têm como figuras públicas e evitar a disseminação de factos falsos. Como um arqueólogo famoso uma vez disse, a arqueologia é a procura pelos factos, não da verdade. Por isso esqueçam as ideias que têm sobre cidades perdidas, viagens exóticas e escavar o mundo. Não seguimos mapas para tesouros enterrados e X nunca marca o lugar. 70% da arqueologia passa-se na biblioteca, a ler e a pesquisar. No entanto, atualmente vivemos num período em que factos parecem escassos, e sendo assim, não é surpreendente que o que eram antes arianos passasse rapidamente a aliens ou civilizações perdidas. Dito isto, o trabalho de arqueólogos e historiadores é absolutamente vital. Estes precisam ter mais contato com o público geral, em vez de se esconderem nas torres de marfim, a dar palestras somente para outros académicos. Pois para mim, estes são tão culpados como aqueles que cospem as teorias de conspiração, porque decidiram ficar parados em vez de partilhar para o público o conhecimento que muitas vezes fica preso nos corredores das faculdades, a escreverem teses que apenas interessam a uma dezena de indivíduos ou menos. Já foi provado de vezes e vezes em conta que o público geral adora a história e quer aprender mais, fazendo um esforço por procurar fontes decentes e que entretenham. A primeira prova disso está aqui mesmo no YouTube, onde dezenas de canais de história têm milhares de fãs, se não até milhões, que interagem ativamente com os seus criadores favoritos. As universidades só precisam de sair da sua bolha e aprender com indivíduos como estes, de forma a que todos nós possamos evoluir e usufruir do conhecimento muitas vezes escondido.